como que chegou em você trabalhar com filmes, né? Com a arte ali e chegar no espiritual, nos filmes com essa temática? A minha formação, inclusive, nem é de cinema inicialmente, é jornalismo, né? Então, eu jogava futebol. Eu fui jogador de futebol até uns 21, 22 anos de idade. Seriamente, fui profissional. Algum time carioca aqui? Eu joguei no América do Rio, depois no América de Três Rios. Eu tive um tempo do Fluminense. E aí eu fui para a Bélgica para tentar um time lá e resolvi parar. Porque eu já tinha feito faculdade, eu descobri que, por melhor jogador que eu fosse, não era o lugar onde eu estava. E o esporte teve um local de ensinamento muito grande na minha vida, muito grande. Tudo que eu aprendi no esporte, eu trouxe para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, etc. Mas a minha escolha de estudo foi jornalismo, que era muito bacana também. Era algo que me ampliou intelectualmente de uma forma... Você acha que te ajuda até hoje na tua profissão? Tem um jornalista em mim, ele vive em mim, ele não vai embora nunca, né? O olhar do jornalista, o olhar da tentativa da imparcialidade, o olhar da contextualização, o olhar do estudo aprofundado, isso tudo... Eu acho que é o jornalista que me ajuda nessas horas, né? O olhar de pesquisador, de buscar fontes, etc., enfim. E aí, assim que eu me formei em jornalismo pela Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, lá se vão 32 anos, logo depois apareceu uma oportunidade de trabalho no Departamento de Comunicação da TV Globo, ali no início dos anos 90. E foi ali que eu olhei e pensei, nossa... Essas histórias que eu quero contar, que não são somente histórias do dia a dia, são histórias fictícias. São histórias que me interessam como ser humano. E aí eu comecei a perceber que profissionalmente eu poderia direcionar a minha carreira recém-começada para o lado da ficção. Então a Globo, nesse sentido, foi uma grande escola, uma tremenda escola. Interessante que você falou sobre contar a história, né? O jornalista, ele conta o fato, muitas vezes, que aconteceu ou até investigativo. E você, no cinema, também está contando uma história, né? Contando história. O jornalista, ele vai contar o fato, né? Ele vai tentar se isentar ao máximo para contar... Nunca pensei por esse para lado. relatar esse fato. E o cinema, em audiovisual, você tem a liberdade de ir para a ficção. E eu conhecia aqueles livros da doutrina espírita, né? Os livros do André Luiz, os livros do Emmanuel. Eram livros que eu era fascinado. Alguns livros do Humberto de Campos, que contam histórias incríveis. A Dona Ivone Pereira. E aí eu... Nossa, eu acho que eu posso querer tentar contar essas histórias no cinema. Elas não existiam. Os filmes que falavam sobre espiritualidade, em geral, eram muito pontuais. E aí eu acho que aí foi quando eu fui descobrindo... quando você olha para trás, você vê que os pontos estão todos conectados, né? No momento que você está percorrendo, você não tem essa visão, não tem né? essa visão. E aí eu fui